Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, em sua edição especial aqui no Empreende Fest, o maior festival de empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul. Um mix de ações alternativas, palestras, painéis, tecnologia, atrações culturais e inovação para as micro e pequenas empresas. O meu nome é Bruno Moser, eu estou aqui, vou conduzir um bate-papo com convidados selecionados, especialistas nas suas áreas, de várias partes do país que estão aqui hoje para conversar com a gente. E o nosso tema de hoje é inovação e principalmente futuro, inteligência artificial, robôs. E a nossa convidada é nada mais, nada menos do que Marta Gabriel, pós-graduada, eu vou falar o seu currículo todo, professora, pós-graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, graduada em design também pela Faculdade de Belas Artes, mestre e PhD em artes pela ECA USP e formação executiva pelo MIT. Faz parte dos 100 professores experts em tecnologia no mundo e é considerado uma das 50 profissionais mais inovadoras do mundo digital brasileiro. Engenheira que virou futurista, autora dos best-sellers Marketing na Era Digital, Educar, a revolução digital na educação e Você, Eu e os Robôs. E 2 vezes finalista, gente, do Prêmio Jabuti, que é simplesmente um dos prêmios de literatura mais importantes da América Latina. E quem já ganhou prêmios como esse foi só Jorge Amado, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector e por aí vai. Professora... Obrigada. Seja bem-vinda. Fez boa viagem, professora? Graças a Deus. Maravilhosa, maravilhosa. A gente está conversando com a professora aqui. Ela acabou de fazer a palestra dela aqui no nosso Empreende Fest. Foi maravilhoso. Centenas de pessoas para assistir, não é, professora? E vamos falar um pouquinho sobre a sua área de estudo, que é o futurismo. O que é ser uma futurista, professora? Ah, que ótimo. Ó, futurismo, as pessoas às vezes acham que é adivinhação, né? É. Eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente aqui já parou para pensar, quando você vê, isso é tendência, um estudo de pesquisa de tendência XYZ na área de tecnologia. De onde vem isso? Sim. Na realidade, isso vem de pesquisa. O futurista, ele é uma pessoa que conduz uma pesquisa de sinais. O futuro, ele tem sinais aqui. O futuro começa aqui, não é? Sem dúvida. Então, tem vários sinais que são coisas que a gente vê de mudança que você causa aquele estranhamento. Uhum. Isso são sinais que alguma coisa está diferente. E aí a gente usa esses sinais num monte de métodos para determinar, bom, se isso aqui continuar assim e for para um lado muito bom ou para um lado muito ruim, e que outras coisas. Então, o futurismo, ele usa ciência, que é isso, Sim. mas misturado com imaginação, que você tem que imaginar as consequências disso. E tem uma outra parte no futurismo que é assim, o presente cria o futuro, porque o que você faz aqui agora, o que todos nós fazemos, cria os nossos futuros, né? Sim. Mas o futuro também cria o presente, porque a visão que você tem de futuro muda a sua atitude aqui. Então, por exemplo, quando você... Isso é verdade, sim, não sim, é? sem dúvida. Então, o futurista, uma das coisas que a gente faz é, o que eu gostaria, ou que nós gostaríamos, que a Terra fosse, o planeta, nós Sim. todos. Essa visão traz os passos que a gente tem que ter aqui. É que nem quando você vai entrar na faculdade, eu quero ser engenheiro, então, eu quero ser médico. Essa visão que você teve do futuro transformou toda a sua trajetória. Então, é as duas coisas. Professora, então, mas o seu trabalho, porque é uma área de conhecimento... Isso. E pode ser vendida essa informação. Quem contrata um futurista? Então, hoje, para começar, antes de ser contratado um futurista, vários institutos de futurismo, que já existem desde o século passado, eles têm projetos de pesquisa, que nem a gente tem projetos em universidades, que são bancados por grupos de interesse. Então, por exemplo, onde eu fiz a minha certificação de futurismo, que é o IFTF, no Vale do Silício, é o mais antigo do mundo, é o Instituto de Futurismo mais antigo do mundo. E aí, quando eu fiz lá, os meus colegas eram pessoas que são do Fórum Econômico Mundial, ou alguém que é de uma indústria automobilística que quer aplicar esses estudos lá dentro. Então, muitas vezes, eles são pessoas de áreas de negócios ou pesquisadores que adquirem, tem alguns que trabalham full-time para um instituto para fazer qualquer tipo de pesquisa de futuro, e existem aqueles que trabalham dentro de determinadas indústrias, think tanks. Se você pegar as grandes consultorias, McKinsey, Gartner, Accenture, Deloitte, BCG, todas elas,
elas têm grupos que analisam essas tendências o tempo todo. Então, se você for olhar, um futurista sozinho, dificilmente ele é contratado. Ele até pode ser, mas ele tem que trabalhar junto com os outros. O que a gente sabe é o método, os métodos, na realidade, são muitos métodos. E aí, para que isso dê certo, imagina que eu vou fazer um estudo sobre o futuro da energia. Ok. Eu tenho que ter no meu grupo, então eu sei os métodos, mas eu preciso que as pessoas que participem do estudo sejam todas envolvidas com energia, todos os tipos de energia, quem consome energia, os reguladores de energia, os produtores, os distribuidores, ou seja, quanto mais eu trouxer os grupos de interesse para participar da metodologia, mais visões eu pego. E com essas visões, a gente consegue ajustar as lentes do futuro, porque não fica enviesado, né? Eu consigo ter esse leque. Então, é um exercício muito bom para a gente conseguir se preparar melhor para o futuro, evitar... A gente brinca que futurista não é quem estuda futuros, é quem cria futuros. Porque quando você faz isso, você escolhe o futuro que você quer. Que fantástico. Muito legal, né? Nossa, demais. Outra coisa, professora, ano passado, retrasado também, muito se falou em metaverso. Isso. Né? Como ele ia impactar o futuro, essa coisa toda. Esse ano, pelo menos para o público em geral, a gente sabe que a inteligência artificial é um estudo antigo, mas ele ficou mais comum. Como futurista, a senhora acredita que a inteligência artificial vai realmente se estabelecer no nosso cotidiano, não tem mais volta, ou a gente está passando por um frenesi tecnológico? Então, ela não tem volta, já desde quando ela foi concebida lá atrás não tinha volta. 1950, por aí, Isso, 60, né? Década de 50, oficialmente 1954, 55. Mas de lá para cá, pode ver, ela não voltou, ela não tinha infraestrutura para se desenvolver. A gente não tinha tecnologia para processar volume grande de dados e a gente não tinha volume grande de dados. A gente começou a ter volume grande de dados quando a gente começou a ter internet. Sim, então, ela verdade. começou lá atrás, tinha iniciativas de utilização, mas mais discretas. A partir de 2010, a gente começa a ter tudo isso, um monte de dado e tecnologia, ela continua avançando. Não volta, ela só pararia se tivesse uma catástrofe, e aí acabou. E olha lá, né? Porque a gente está guardando muita coisa também, exatamente. né? Então, ela não vai parar. Por isso que eu falo que tem que continuar. Agora, a gente tem que fazer um paralelo aqui. A inteligência artificial já foi hype nos anos 70. Antes dos anos 70, dos anos 50 até os anos 60 e poucos, teve investimento gigante de governos, universidades e indústria para colocar a IA para funcionar. Quando não deu certo, é a mesma coisa que a gente está falando do metaverso 3D. Quando não começou a dar resultado, é o que a gente chama da era do inverno de IA. Ninguém mais acreditava nela, e isso não serve para nada. E aí se desenvolveu a linha da computação, que a gente fala que é a simbolista, que é o que a gente usava até pouco tempo, a gente continua usando, elas são complementares, Sim. que é de programação linear lógica. Porque essa é fácil de você fazer os sistemas acontecerem. Sim. Agora, com a tecnologia voltando a dar corpo para a IA poder acontecer, a IA voltou e as duas coexistem. O metaverso é igual. O metaverso, ele existe desde o início da era digital. Ele começou na ficção, lá atrás, com Snow Crash, do Neil Stephenson, onde o termo foi cunhado, era uma ideia desse mundo paralelo de ficção. Só que depois que a gente teve a era digital, essas possibilidades adicionais a nossas camadas aqui tangíveis começaram a acontecer. O e-mail é a primeira delas. Depois, site é 2D, o e-mail é 1D, site é 2D. Começaram os jogos 3D, Second Life. Isso já vem se desenvolvendo também, que nem a IA, há pelo menos 3 décadas. O que acontece no ano passado? Como a gente começou a ter muito mais gente conectada, e por causa da pandemia, né? Então a pandemia foi acelerando esse processo. Você começa a ter muito mais possibilidades de desenvolvimento e utilização. Por isso que começaram a surgir, ou a realidade aumentada melhorou muito de anos para cá, as máquinas também, só que ainda não está maduro o suficiente para todas as áreas. A IA estava na mesma coisa, ela não era madura para todo mundo. A partir do ChatGPT, a IA passa de uma área programada para uma área conversada. Você conversa com a IA. E isso deu boom. O metaverso está faltando vários elementos, inclusive a própria IA, para poder ajudar na integração dos mundos. A própria IA. Não é? E olha, isso me traz uma dúvida
sincera aqui, que é o seguinte, eu vou dar um contexto aqui. A gente está falando sobre o ChatGPT, que é uma ferramenta que a grande novidade dela é essa possibilidade de você se comunicar como se comunica com uma outra pessoa. Isso talvez seja a coisa mais disruptiva dela, né? Isso. Ok, se ela se estabelecer, como a senhora disse que vai se estabelecer, não corre o risco das pessoas ficarem menos habilidosas com funções cotidianas e a gente, como sociedade, dar uma estagnada como sociedade pensante? Olha só, eu vou te fazer uma pergunta. Quando o GPS surgiu, essa dúvida era igual. Será que as pessoas que vão usar o GPS, elas não vão mais pensar no caminho? Porque o GPS te leva para qualquer lugar. Exato. O que aconteceu? A gente ficou pior ou melhor de caminho? Melhor. Melhor. Chegamos a mais lugares, com mais rapidez. Isso. E a gente começa a enxergar caminhos que a gente nunca viu. A gente começa a entender a cidade melhor, a gente começa a ampliar a nossa visão, porque a gente não precisa ficar perdendo tempo de dar chute para que lado que eu vou, a tecnologia ajuda. Quando o Google surgiu, foi a mesma coisa. Quando você começa a parte de busca, inicialmente, essas pessoas vão ficar burras, porque elas vão perguntar e o computador responde tudo. Só que a partir da hora que o computador responde, você teve que perguntar melhor. Se a gente falar agora do ChatGPT, é um outro grau ainda mais alto de habilidade que você tem que ter para saber perguntar. Então, a probabilidade não é que a gente vá emburrecer, porque o pessoal fica, vai fazer copy e cola? O copy e cola não é o importante. Quer dizer, é importante, mas num outro contexto. Em termos de qualidade do que eu estou gerando, o copy e cola, ele simplesmente vai ser ruim se eu fizer uma pergunta ruim. É isso que a gente tem que colocar em questionamento. Não é se eu copiei e colei, é que pergunta que eu fiz para gerar um conteúdo que foi ruim ou que foi bom. Então, se eu começar a perguntar cada vez melhor, o que vai surgir daquilo é cada vez melhor. O mérito está na pergunta, não está mais na resposta. Deslocou o polo de valor. No livro que eu estou lançando agora, no RD, no dia 10 de novembro, chama Liderando o Futuro. Tem novidade, então? Tem, maravilhosa, porque esse livro é para qualquer um liderar o seu futuro, entender. E eu dediquei um capítulo inteiro para o pensamento crítico, para que vocês consigam ver quais são os pilares, que áreas que eu preciso me desenvolver para perguntar melhor, para avaliar melhor a resposta. É um ciclo virtuoso se você sabe perguntar. E é um ciclo desastroso se você faz perguntas erradas. Ele acaba se perdendo. Depende da pergunta. Você não acha que as pessoas vão aprender a perguntar melhor? A vantagem competitiva vai estar em você melhorar a pergunta, que depende de cognição, que depende de criatividade. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que é bom estar com uma pessoa que sabe, que estuda, que pesquisa a fundo. Professora, é o seguinte, a senhora comentou uma frase num podcast, vou até falar que o podcast que foi o 50 mais, e eu adorei, eu queria que a senhora explicasse mais a fundo isso. Eu acho que serve como uma reflexão interessante para quem deseja empreender e tal, que é uma frase do Wittgenstein, que a senhora falou o seguinte: o limite da sua linguagem é o limite do seu mundo. Isso. E aí, eu queria que a senhora fizesse um paralelo com isso que está acontecendo aqui, nesse momento. Ótimo, maravilhoso. Desde a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei, uau. O sistema, vamos voltar um pouquinho para a parte da linguagem. O sistema operacional da humanidade é a linguagem. As pessoas pensam que é a tecnologia, Não. O humano funciona por meio da linguagem. Sim. A partir da hora que a gente estava nas cavernas, e pensa, antes da gente desenvolver linguagem, a gente era igual aos outros animais, especialmente a linguagem simbólica, tá? Uhum. E aí, quando você é uma pessoa, um animal, seja qual for, sem linguagem, você só está vivendo no mundo físico. Isso. Você se preocupa com o rio que você tem que atravessar, a comida que você tem. A gente estava na caça e coleta lá atrás. O que eu vou passar frio, não vou passar frio, o seu mundo é limitado. A partir da linguagem, a partir da hora que alguém entendeu que se eu pegar uma conchinha e colocar uma atrás da outra e eu coloco no meu pescoço,
eu fiquei mais bonita, ou eu virei o chefe da tribo, ou aquilo começa a ter simbolismos, storytelling, aquilo começa a produzir uma outra camada de significado, a gente começa a entender outras dimensões do mundo que é impossível quando você não tem linguagem. Com a evolução da linguagem, a gente criou a cultura. Com a evolução da linguagem, a gente começou a transmitir conhecimentos. Por que os outros animais não evoluíram que nem a gente? Sem linguagem, você não consegue organizar o conhecimento. A linguagem oral fez a gente criar agricultura. Gente, agricultura é domesticação de alimento, fala sério. Você sai de um estado de caça e coleta aleatório para um estado que você produz, que você domestica coisas que você precisa, não depende mais da natureza. A cada estágio que a gente melhorou de linguagem, a escrita permitiu que a gente passasse conhecimento para outras gerações de forma mais precisa, porque a linguagem oral perde muito. Quando a escrita não foi suficiente, a gente inventou o código. O computador fez o quê? Não dá para crescer mais, a gente colocou um computador para crescer. Quando o computador não deu mais, a gente foi para o algoritmo, que é onde a gente está. E quando o algoritmo não deu mais, a gente está com a IA. Então, esse processo é um processo de evolução. Qual é o problema que a gente tem com relação... Aí vou voltar um pouquinho antes de falar com relação à IA. Quando a gente fala dessa linguagem, quanto mais linguagens você tem, quanto mais educado, qual a diferença de uma pessoa que vive na Idade da Pedra, desculpa, ou que vive na África, no meio de uma tribo que está ainda limitada ao acesso a tudo isso? Essa pessoa, ela não consegue se conectar com o restante do conhecimento. A linguagem te liberta. Por que a linguagem é o limite do seu mundo? Se eu vou para a França, e é até um exemplo legal isso, uma professora minha de pós-graduação, Elaine Caramella, um beijo para ela. Ela foi fazer, quando ela era bem jovem, doutorado na Itália. Na Itália, não. Ela foi, eu não lembro onde ela estava. E ela encontrou num café Jean-Paul Sartre. Ele estava assim, imagina, Jean-Paul Sartre sentado na mesinha ali. Exato. Mas na época ela não falava francês, ela falava italiano, porque ela foi fazer uma pós-graduação na Itália. E aí ela falou que ele foi super simpático, que ela chegou nele, ela queria um autógrafo dele, ele foi simpático, deu, mas não conseguia conversar, o limite dela era a linguagem. Quando você fala da linguagem computacional, eu não posso usar o ChatGPT se não tiver linguagem. Eu não consigo programar um computador se não tiver linguagem. Eu não consigo falar com uma criança se eu não dominar a linguagem. Eu não consigo falar com uma pessoa de outra cultura. Ou seja, a linguagem, ela liberta, ela te conecta, ela amplia o seu mundo. Por isso que o limite do seu mundo é o limite da sua linguagem. Se você fala 10 línguas, você ampliou para 10 vezes todas as possibilidades de conexão. E a língua que eu falo não é só a língua, idioma. Todos os tipos de linguagem, visual, corporal, musical. Quanto mais linguagens, mais o seu sistema operacional cresce. E mais você se amplia. E aí, quando a gente vem para o ChatGPT, tem duas coisas aqui. A gente, primeiro, tem que entender a linguagem. A linguagem agora, ela é a linguagem específica para a gente fazer isso, a gente pode variar. Se você fala 10 linguagens, você fala de 10 formas diferentes que o ChatGPT. Ele traduz coisas, amplia seu mundo. Agora, por outro lado, a gente está no primeiro momento da história da humanidade que a máquina cria a linguagem. O ChatGPT, ele cria coisas, todos os textos dele são inéditos, não sei se você sabe disso. Ele se baseia, todos. Ele não, se você perguntar a mesma coisa para ele 20 vezes... Ele vai responder 20 coisas diferentes. 20 vezes diferentes. Pode ser o mesmo que nem a gente. Se você falar para mim, Marta, conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Cada vez que eu te contar, vou contar diferente. Okay. Entendeu? Mas é a mesma história. Então, o ChatGPT, ele... E aí esse é o problema. Porque ele e todas as outras IAs criativas, né? Ele não é que ele quer te ferrar ou ele quer fazer alguma coisa errada. Ele interpreta de maneiras que criam textos que influenciam a humanidade. Quando você lê, a gente está lendo as coisas que ele traz feitas de maneira, por algum direcionamento dado a ele. Então, isso é inédito na história da humanidade. Se pegar a era industrial, as máquinas faziam 100 livros, 200 sapatos, mas nunca sem direcionamento cognitivo, intelectual da humanidade. Isso é uma outra barreira que, se não for levada muito junta, ela se torna perigosa. O que é a religião?
O que é a cultura? O que é a educação? É linguagem. É linguagem. É tudo linguagem, storytelling é linguagem. Como que eu te convenço de algo? É linguagem. Tenta convencer alguém sem você ter nenhum instrumento de linguagem. Você não convence, é linguagem. Tanto que quando a gente perde uma parte da linguagem, quem já brincou de mímica aí, sabe o que é. Quando você não pode falar e você só fica com uma linguagem limitada, não é nem visual, porque você não pode desenhar. Exato. É muito difícil de você Se você não convencer. tem um repertório gestual... Agora, ele tem todo o repertório do mundo, cada vez mais. Uau! Ele conecta autores diferentes. Ele pode se inspirar no que Steve Jobs, que era um dos maiores storytellers, que nem eu falei, Martin Luther King, e fazer... Eu não tenho essa competência. O humano não tem. Então, a gente tem que parar para pensar o que a gente está criando e fazendo, a implicação que tem isso na linguagem, porque se o nosso limite de mundo é a linguagem, a gente pode ampliar, a gente também pode ser manipulado pela linguagem. E aí a manipulação pela linguagem, ela está muito mais fácil quando você tem uma máquina poderosa te ajudando do que pessoas manipulando pessoas. Você desequilibra, começa a ter uma assimetria de poder na utilização. Professora Marta, eu tô feliz e ao mesmo tempo um pouco chateado, porque a gente tem um tempo aqui, não é? E a gente podia estar conversando a vida horas toda sobre isso, porque é isso que é interessante, a gente ter pessoas aqui nesse momento no nosso Empreende Fest que possam trocar informações dessa forma para fazer o nosso olho, a nossa cabeça, o nosso coração brilhar, ficar com vontade de prosseguir, professora. Eu quero verdadeiramente agradecer a sua presença aqui no nosso evento hoje, agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, fazendo essa entrevista, tá bom? Prazer enorme. E olha, vou falar uma coisa de coração. É tão bom quando a pessoa que faz pergunta pra gente é inspirada, iluminada, entende do assunto. Você sabe que às vezes as pessoas acham que é da resposta que eu dou, que fica legal um podcast, né? Mas na realidade não é. É da interação. Bom, começa com a pergunta, né? Então a gente já falou o quanto que é importante a pergunta. Exato. E é dessa interação que surge a mágica de cada vez que a gente conversa. Então eu que agradeço imensamente. Obrigado. Foi uma delícia estar aqui com você. Obrigada. Muito obrigado. Gente, é dessa forma que a gente se despede, mas não se esqueça de seguir o Sebrae nas redes sociais. Sebrae MS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E se você está vendo ou ouvindo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist, porque tem muito conteúdo, como esse conteúdo produzido aqui hoje com a professora Marta Gabriel. Muito obrigado, professora. Obrigada, meu querido, eu espero sucesso. que a volta seja tranquila também, que a senhora possa inspirar mais pessoas todo dia, tá bom? E bom podcast para você. Obrigado. A gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até lá. Tchau.